E em nenhum momento eu duvidei dela, porque, graças a Deus, tem uma coisa que eu sempre tive, foi bom senso de questão de sororidade, de tudo. Então, muita gente falava pra mim, nossa, mas você não viu no reality. Gente, eu não vi. Eu não vi. Mas a partir do momento que eu tinha uma mulher falando todas essas coisas pra mim, em nenhum momento eu virei pra ela e falei, me prova. Eu falei, cara, se você tá me falando, é isso. E aí ela, né, a gente conversou e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, você quer conversar sobre isso? Porque ela já tinha falado pra ele, ela que descobriu, né, na verdade, o reality. Ele fez sem ela saber também, ele Sim. fez escondido. Então, peraí, Essa é a ele história tava que eu namorando sei. com Essa ela. é a história que eu sei. E aí ele sumiu, ele foi pro terminou, reality. ele terminou um dia antes de confinar. E aí eles não tinham, pelo que eu entendi, eles não tinham um relacionamento assim, era idas e vindas, aquela coisa meio turbulada, né? E aí mas assim, eu fui pegando meio de uma história que eu não tenho nada a ver. Sim. E eu acho assim, ele não foi honesto comigo, entendeu? Porque eu acho que se você não estava, por mais que ele até tivesse ido pro programa pra pensar pra casar, ele não estava disponível, Não. entendeu? E era um dos pré-requisitos, né? Você tem que estar disponível emocionalmente. Então, eu acho que uma pessoa que não tá disponível emocionalmente, ela não tem que ir. Não tem que estar lá. E aí foi isso que. E aí, naquele momento, eu comecei a entender que não importa também o que eu tivesse feito ou não feito, ele não estava disponível. Não seria o suficiente. Entendeu? E aí eu acho que ali eu comecei a aprender um pouco com a minha primeira experiência do casamento às cegas. Eu comecei a entender por que eu escolhi ele. No primeiro momento, minhas amigas, quando assistiram o reality, elas falaram assim, cara, ele é teu ex-namorado. E aí, então, eu entendi que eu repeti um padrão, que nele eu reconheci coisas que eu estava acostumada a viver aqui fora. Então, sabe quando você comecei a ver a minha primeira experiência de entender, de amadurecimento com o CAC. Eu falo que eu entrei no casamento às cegas, eu me sentia ainda muita menina. 33 anos, eu me sentia muito menina. E hoje, né, pós tudo que eu vivi do casamento às cegas, eu sei que eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher. Eu aprendi com as lições que Você aprendeu a identificar então, o seu padrão, não, né? e eu acho que assim, ele foi importante pra mim, pro meu autoconhecimento mesmo. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu chamei ele pra conversar. E eu acho que foi a primeira vez na vida que ele realmente teve uma conversa sincera comigo, que eu vi que realmente ele falou. Ele não tentou desmentir, ele viu que, tipo, Ele admitiu caiu tudo. a casa. Ele falou, e aí ele explicou, te separei, mas aí aconteceu isso, e a avó dele morreu no meio do programa, e aí eles voltaram a ter contato. Então teve toda uma questão que, assim, não vou dizer que eu perdoo, vou dizer assim, ai, que tá bom. Tudo bem, Mas eu falei assim, cara, em nenhum momento tu foi sincero comigo, sabe? Isso é... Como é que eu vou olhar na tua cara agora e confiar em você? Né? Explica, mas não justifica. Exato, explica, mas não justifica. Então foi isso. E aí passou esse período todo, e aí vem aquela coisa de vamos esperar o programa vir, né? Ver o que vai sair. E aí, quando veio? Não, mas foi? completando. Posso terminar essa Pode. história? Termina. E aí, Fale. completando- A visão da Fala que fala, amiga me processa. sempre Você sabe que a a visão de gente fora, perdoa, mas a amiga, ela a não amiga perdoa. não perdoa. Não perdoa perdoa. por quê? Porque desde o reality eu sempre falei, eu não sei o motivo real do Valmir estar aqui. Eu odeio ele hoje em dia. Não, pra mim a gente se fala. Não tenho Se nada a tiver que- favor nem nada contra. Não, não pra tenho mim eu nada. sigo, Eu eu mesma, sigo. Não é pra atacar ele nem nada, nem querer que as pessoas ataquem ele. Mas no programa a gente já. Qual será o motivo? Mas essa menina, ela infernizou tanto, porque foi ela que veio atrás. Ela falou que ia fazer e acontecer. Saíram várias matérias antes de estrear o reality, que ela já tinha dado entrevista, que as amigas dela comentavam em post. Aí, quando saiu o reality, que era pra ela dizer o que aconteceu, sabe o que ela fez? Voltou com ele. E aí, ela saiu como doida. Então, assim, e aí, sabe o que ela fez pra tentar calar ela? Processou. Você Pra tá ela não falar brincando. sobre ela, a bonita. Aí você entende que eu falo que tem mulher que, infelizmente, a gente solta a mão? Eu fico triste porque é uma mulher extremamente machucada mentalmente, dependente emocional dele. Só que ela é uma safada. Tipo, falando o português claro, ela é uma safada. Porque se ela não ia fazer nada, se nada ia acontecer, eu falo assim, você tem um problema. Você vai resolver esse problema? Se você não vai resolver esse problema, nem fala dele. Deixa o problema lá. É verdade. Agora, ela procura a Karen, ela instiga a Karen tem empatia, elas já se encontraram pessoalmente pra menina chegar no momento que ela tinha que realmente falar, ela falar, nunca aconteceu. Ela falou, ela deu entrevista que nunca aconteceu. Que ela não namorava ele, que ela mudou a história. Mas então, você assim, tinha as provas, mas né? aí, de tudo né? que Mas ela falou. aí você concorda que é uma guerra que não faz sentido? não vale a Foi pena o que eu entrar, falei, não foi vale a sentido. pena. Quando sentido. a gente foi viver o ao vivo do reencontro, foi perguntado pra mim, por que vocês separaram? Ela não foi o motivo da gente separar. Sim. Eu já tinha separado antes. Então, assim, muita gente falou assim, ué? Eu falei, mas gente,
essa é a verdade. Eu não separei por causa disso. Eu nem sabia da existência dela.